Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Elislaine e você está no canal 3 em 1 com Elis. Gente linda do meu coração, né? Hoje quinta-feira, graças a Deus, já tá chegando o final de semana aí, né? E eu quero mostrar para vocês que a haste da Cante está crescendo de vento em polpa. Estou muito feliz mesmo com essa haste. Gente, parece coisa boba, mas é assim, é surreal a felicidade que a gente sente quando a gente vê uma coisa que a gente nunca viu nas plantas da gente, né? Então, ó, o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Eu vou mostrar um pouquinho da minha organização com os agavoides. Vocês gostam muito de ver tour, né, pelos agavoides. E já adianto pra vocês que os agavoides que eu fiquei pra mim, né, que eu comprei lá em Olambra, que vieram lá de fora e tal, em outra cidade, estão aqui. Eles não estão organizados ainda, porque eu vou cortar todos esses agavoides, tá? Para passar para o meu substrato de origem, né? O meu substrato que eu uso aqui dentro da minha estufa, que é um mococo orgânico, mas carvão em partes iguais e um pouquinho de esterco de galinha, esterco de gado ou farinha de ossos. Eu ia falar casca de arroz, gente. Ou farinha de ossos e a torta de mamona junto. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá a organização. Não está lá essas coisas, porque eu ainda não terminei, mas é bom que vocês vão vendo o que eu tô fazendo. Mas primeiro, o pessoal sempre pergunta que planta é essa que às vezes aparece no vídeo. Gente, esse vermelho aqui, a minha mão tá vermelha assim não, tá? É reflexo do sombrite, ó como que muda. Tá vendo? É reflexo, ó. Porque eu estou embaixo da estufa, né? Isso daqui, meus amores, é a Peperomia rotundifolia. É uma planta nativa, linda, e é o verdadeiro colar, né? Colar de lentilhas. Ela é gordinha e isso tudo que vocês estão vendo aqui nela são flores, né? Tudo isso daqui é flor. Mas, gente, tem que tirar tudo isso daqui, tá? Eu esqueço de tirar, porque isso daqui suga muito a planta. Deixa a planta murchinha. Ontem eu fiz rega e olha só a quantidade, né? A quantidade de flor que está nessa Peperomia rotundifolia. Essa planta adorou ficar dentro da estufa. Foi uma das que mais gostou de ficar. E eu achei que não ia adaptar, porque ela é de sombra, né? Ela é de meia sombra. Ela nasce nas árvores, ela fica agarrada nas cascas das árvores. É lindo de ver na natureza, tá, minha gente? Coisa mais linda mesmo. E aqui na região de Minas, tem muito essa planta nas matas. Muito, muito mesmo. Perfeita, né? Bom, vamos então ao que interessa. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o meu docinho de coco. Como que ele tá lindo, ele não perdeu a cor. Muito pelo contrário, né, minha gente? Ele tá maravilhoso. Olha isso, que brilho, que coisa mais linda. Eu lembrei da Creuza, quando eu vou levar a planta pra ela, ela pergunta se eu passei óleo nas plantas. Mas, gente, olha que lindo isso. Perfeito, né? Maravilhoso. Bom, estão aqui, vão ficar aqui até eu resolver cortar. É porque eu estou empenhada mais na produção. Olha, minha gente, produção, produção, produção. Essa parte que tudo é produção. Aí não bastasse, eu tô passando lá pra baixo agora, ó. Produção, produção. Aí já começa a coleção e vai. E aqui também, ó, produção, produção. E vai, e vai. E ainda tem umas 100 pra eu plantar e umas 600 ou mais pra eu tirar dos caules. Bom, o que eu fiz aqui então? Ó, eu coloquei eles, né, por fileira. Aqui estão as plantas que eu mais gosto, tá? As que eu gosto muito, muito mesmo, que eu gosto de ver juntas. Olha isso aí pra vocês verem que coisa. E aqui, minha gente, beija-flor vem todos os dias beijar essas hastes florais aqui. Coisa mais linda. Fazendo assim, colocando nessa organização aqui, aqui não, tá, gente? Aqui, essa fileirinha aqui vocês descartam, tá? Porque aqui eu ainda tô arrumando. Fazendo assim, eu perdi espaço, porque elas deixaram de ficar tão espremidas igual estavam, né?
Gente, olha aqui a Vera Halber, que coisa mais linda, mais perfeita, vai dar flor. Eu deixei para ver a flor e tô querendo tentar novamente plantar semente, mas não me dou muito bem com semente não. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu com a minha sementeira. Eu plantei, né, uma sementeira, mas de 500 sementes ou mais, umas 1000 sementes, só 3, ó. Só 3 deram, né? Deram uma vida aqui, gente. Ó, eu coloquei assim nessa vasilhinha de uva, né? Tampei. Aí nasceu, gente, mas nasceu mais de 100. Mas vingou apenas essas 3 aqui. Aqui é a folhinha que eu vou jogando. Olha isso aí, gente. Vai brotando e vai ficando aqui. Mas eu não desisto, não. Eu quero tentar novamente, eu quero fazer novamente. Mas eu preciso... me organizar aqui para cuidar de semente, porque cuidar de semente não é fácil. Ó, então eu fiz assim, eu coloquei os menores, né, os agavoides menores que eu comprei por último, eu tentei colocá-los todos juntos. Ó, só para vocês verem, não só agavoide, mas aqui é Véria, os Purpussorum, aqui é o Purpussorum que eu comprei lá no site de Olambra, foi o primeiro que vocês viram, né? Ó, gente, ele ainda não enraizou, vocês estão vendo? Ó, o tempão que tá aqui, eu preciso fazer, sabe o quê? Tirar essas folhas secas que estão aqui, né? E fazer um corte novamente. Quando a planta faz isso daqui, ó, que ela não enraiza, que ela não sai do lugar, aliás, ela até tentou enraizar, olha só pra vocês verem. Tem raízes novas, né? Tem bastante raízes novas. Mas se acontecer isso daqui com as plantas de vocês, ou vocês fazem um corte novamente, ou vocês fazem igual eu fiz aqui, tirei as folhas secas que estavam impedindo a passagem das raízes novas e planta novamente. Agora eu tenho que plantar ela novamente bem firme. Vocês estão vendo por que tem que ser firme? Porque aqui, ó, ela estava de qualquer jeito, ó, não estava firme. E aí ela não enraizou profundamente. E aí deu tempo de murchar, né, as folhas, e essas folhas impediram das raízes passar para o substrato. Então, quando vocês observar que a planta está um pouquinho murcha assim, vocês olhem, tá? Olhem que alguma coisa de errado tem com essa planta. Esse aqui também tá meio solto, ó. Quando eu vou regar, minha gente, eu rego de mangueira. Então, eu taco água, às vezes arranca a planta. Aqui, olha, o Purpussorum White, gente. Nossa, essa planta é a coisa mais perfeita desse mundo. Deixa eu ver, esse daqui tá pego, ó. Ele tá peguinho. E ficou assim, olha. Só pra vocês verem como que ficou. Eu tô tentando, né, organizar tudo do meu gosto aqui, ó. Mas eles estão bem lindos, graças a Deus não perdi nenhum agavoide. Esses agavoides aqui foram os que chegaram por último, né, que vocês acompanharam a preparação ali do substrato, ou não acompanharam a preparação de substrato, me perdoem, a preparação de substrato foi para os cactos, mas ele está plantado num substrato semelhante, olha, semelhante, perlita, casca de arroz carbonizado, pó de coco e carvão, tá? Não tem vermiculita, gente. Vermiculita retém água. Eu não posso nem sonhar em botar vermiculita nas minhas plantas, senão eu mato todas. Porque eu rego com frequência. Esse daqui, gente, é o Corderoy. Que coisa mais linda, né? Perfeito. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Ficou mais espremido para eu mostrar a tour aqui para vocês. E, ó, esse daqui... Lembra que eu mostrei que ele estava solto, ó? Ele ainda tá solto, mas ele tá enraizado, eu ainda não mexi nele. Esse daqui também, olha lá como tá, ó. Desde aquele dia que eu mostrei pra vocês, acho que foi em maio ou junho, que eu fiz o outro tour, que eu mostrei que ele tava solto, ó. Ele tá até hoje, olha lá. Aí, é o caso que eu tinha falado pra vocês também, que começa a apodrecer, não sei porquê. Ele vai se renovando, mas olha lá, pra vocês verem, ó, quantas raízes novas ele tá saindo.
E o que eu preciso fazer agora? Abrir uma covinha ali, um buraquinho, e enterrar ele e apertar, porque aí vai sentir segurança e vai brotar. E trocar de copo, né, gente? Porque tá tão calor que os copos estão estourando. Aqui é o Gênesis, vocês acompanharam a abertura de caixa, tudo. Olha só, já tá dando flor. E o que acontece, gente? Eu não quero flor, porque eu quero que ele fique lindão, perfeitão. E essa haste floral aqui vai prejudicar ali, né? Porque demanda muita energia para manter essa haste em crescimento. E olha isso, minha gente. Diz pra mim o que vocês estão achando, se vocês gostaram do jeito que eu fiz aqui, ó, em fileirinha. Eu fui enfileirando, ó. O que deu pra combinar em cor, eu coloquei, porque eu gosto de combinar a cor. Isso daqui é provisório, tá? Tá me irritando deixar assim, mas fazer o que, né? Porque eu não gosto, gente. Eu gosto tudo arrumadinho, mas é provisório. Aí eu ainda vou organizar isso daqui certinho pra mostrar pra vocês, tá? É porque eu vou pegando lá do outro lado as plantas que tem pontinha pra deixar junto. Passo doble, olha o tamanho que tá o passo doble. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês alguns na mão, né, que vocês gostam de ver. O problema é que agora ficou bem apertado. Vamos começar aqui pelo pelo Gavoide Bordeaux. Gente, olha isso daqui, que coisa mais perfeita desse mundo, mais maravilhosa, mais linda, mais tudo. Ó o brilho dessa planta, gente, que coisa mais linda. Mais maravilhosa. Parece passou óleo, né? Ó, eu não tô aparecendo hoje aqui pra vocês, porque eu acabei de chegar da minha caminhada, tá? Tô descabelada, suada. Ó, gente, preciso tirar essas folhas secas, né? Claro. Essas folhas não podem ficar, já falei isso pra vocês. Mas eu queria muito mostrar pra vocês como que isso daqui tá lindo, gente. Tá perfeito, né? Maravilhoso. Não é planta pintada a mão, tá? É pintada por Deus, ó. É uma planta pintada por Deus. É a cor real, natural dessa planta e é perfeito. E brilha. Lindo, lindo demais. Maravilhoso. Esse daqui é o carro-chefe. Quando as pessoas vêm aqui, né? Quando eu vendia presencial, o pessoal vinha direto nessas plantas aqui, gente. Essas da coleção. E essas, infelizmente, eu não tenho para venda e elas têm um valor mais elevado. Eu não sei se compensa eu comprar para revender, sabe? Porque eu não sei que preço colocaria, por conta que já é muito caro pra gente comprar pra gente mesmo, né? Olha lá, gente, que coisa linda. Esse daqui é o Freckles. Olha como ele é maravilhoso. Mas eu ainda tenho dúvida quanto a essa identificação desses aqui, porque esses daqui, eles vieram bem pequenininho e na época eles não vieram identificados. Então, me causou uma grande confusão. Eu estou esperando crescer, né, gente? Ó, todos no copo. Eles já têm 2 anos aqui comigo. Eu fui ver a minha compra, porque eu fui ver com o meu marido se compensava comprar eles pequenos para revenda depois. Gente, levou 2 anos para chegar nesse tamanho aqui. Então, para mim, não compensa comprar pequeno para revender depois, não. Demora demais, muito cuidado, né? A gente tem que cuidar muito até chegar nesse tamanho aqui. Então, não deu. Infelizmente, não deu. Ó, mas comenta aí o que vocês estão achando até agora. Se vocês estão gostando da minha organização. Se vocês fariam diferente. Se vocês deixariam igual eu deixei aqui, porque aqui não tem só a Gavoide, né, minha gente? É os pontudinhos que eu falei pra vocês que eu coloco junto. Mas se vocês tirariam as equevérias que não são propriamente dizendo agavoides e colocaria só a Gavoide. Eu coloquei todos os com pontinha, gente. Os agavoides principais, eles vêm no centro, né? E aí depois, tudo que tem pontinha, eu vou colocando junto. Olha esse agavoide aqui, minha gente. Esse agavoide aqui é lá do site Le Jardim. Olha que lindo. O Black Rose. Aqui, esse daqui é o Blood Mary, né? O Blood Maria. Sangue de Maria, né, minha gente? Que lindo. Lindão.
Nossa, eu era louca com esse agavoide. Meu Deus, até eu conseguir ele demorou. Mas agora a gente encontra ele com mais facilidade. Eu tô querendo adquirir mais. Eu acho muito lindo. Ó o outro docinho de coco que ficou por aqui. Celestia. Paguei R$40 nessa mudinha minúscula. Tô rezando pra ela ir pra frente, né, meu amor? Você tá linda, né? Maravilhosa. Não vai acontecer nada com você. Ó, esse daqui também é o outro, né? O Honey Pink, que eu plantei na mistura que eu mencionei pra vocês anteriormente. Esse daqui é o agavoide que eu ganhei de presente lá do site Le Jardim. Eu não coloquei identificação, mas é um híbrido, tá? De tolimanenses com Romeu, se eu não me engano. E esse daqui também ele me deu, o Leandro. Um beijo, Leandro, meu amor. Que Deus te abençoe e traga muita prosperidade nas suas vendas aí. Muita prosperidade com a sua família. Olha só como estão os presentes que você me deu. Apaixonada, encantada a cada dia. E esse daqui se tornou um dos preferidos do meu marido. Do meu marido preferido é esse daqui agora. E o Electra, gente, meu marido não abre mão do Electra. Até lembrei de uma amadinha que comentou que Elis, acho que seu marido comprou o Electra pra você, mas ele comprou mais pra ele. Gente, na época não foi, tá? Na época meu marido gostava de planta, mas ele não era assim tão apaixonado como ficou nesses últimos 2 anos. Porque a gente não comprava plantas assim que eram... como é que eu falo pra vocês? Um pouquinho de valor mais elevado, né? Umas plantas diferenciadas. Então ele não dava muita pelota, não. A partir do momento que eu comecei a comprar planta diferenciada, planta maravilhosa, planta lindona, diferente assim, que a gente encontra, eu presto muita atenção nos detalhes, sabe? Como esse daqui, por exemplo. O que me chamou a atenção nesse Electra é essa borda que ele tem. Vocês estão vendo essa borda maravilhosa? Isso daqui me chamou muita atenção, então eu queria ele. E na época foi um valor bem alto essa planta. Ela ainda está num valor alto, bem alto. E assim, aí, quando começou a gente começou a adquirir essas plantas diferenciadas, né? Essas plantas mais assim exóticas, vamos dizer assim, que a gente não encontra em todo lugar, que tem toda uma dificuldade para encontrar, e fica aquela busca, aquela procura e tudo. Ele começou a se apaixonar mais, porque é um gênero que ele gosta mais também. Ele gosta assim, com pontinhas, inclusive tá salvo no celular dele umas 15 fotos de agavoide importado, agavoide raro, que eu nunca vi na minha vida. Ele manda tudo pra mim. Ele tá num grupo, gente, de suculenta rara. Meu Deus do céu. Aí ele fica, um dia eu vou comprar essa, um dia eu vou comprar essa. Eu falo, ai meu pai do céu. E ele compra mesmo, sabe? Ele não, tipo, ele é muito bonzinho nessa parte aí. Ele não é seguro, assim, falar, não, é muito caro, não vamos comprar, não. Ele sempre pensa no depois. Por exemplo, por mim eu não tinha trazido metade dessas suculentas mais raras, essas grandes, essas de biflora, mas por ele eu trouxe todas. Então ele investe mesmo, ele não tem um medo assim, sabe? E as de biflora a gente terá um retorno, né? Mas no caso de agavoide a gente não tem retorno algum, é para coleção mesmo, porque a agavoide a gente não consegue fazer muda, né? Eu pelo menos não consigo. Principalmente desses agavoides mais vermelhos aqui, olha, é muito difícil de dar muda. Mas eu já consegui mudinha de agavoide que veio lá de Olambra, gente. Eu vou mostrar pra vocês agorinha mesmo. Deixa só eu colocar esse vermelhão lindão aqui. Perfeito. Ó, só que ficou bem apertado aqui, né? Pra gente fazer tour mostrando na mão, porque vocês gostam de ver na mão, né? Esse é o Psycho, gente. Nossa, que coisa mais linda. Esse daqui eu ganhei da Pamela, né? Lembra que eu falei pra vocês? Um beijo, Pamela. Um beijo, Isaac. Um beijo pra família inteira. Que Deus abençoe vocês. Se vocês estiverem me assistindo aí, olha só como está seu presente. O agavoide Psyche, né? Psyche ou Psycho. É que tem 2 com essa identificação. Tenho esse e tenho esse daqui, ó. Olha isso. É um pouquinho diferente, né? Mas vai ver o mesmo, é porque esse daqui é bebê ainda.
E esse daqui tá grande, né? Esse daqui já tá grandão, ele cresceu bastante aqui, né? E, gente, as pessoas sempre me perguntam, Elis, mas como suas plantas crescem desse jeito? Gente, eu não deixo faltar adubo de jeito nenhum nas minhas plantas e eu rego as minhas plantas com frequência. Tem uma planta que eu trouxe lá de Olambra que eu deveria ter guardado o papel para mostrar para vocês. Eu fiquei estarrecida com a maneira que estava escrito ali na planta. Ó, essa planta aqui. Essa Ballerine Green, gente. Na instrução dela, sabe? Ai, meu Deus, que peso. Na instrução de como cuidar, tava falando que era para regar uma vez por mês, gente. Uma vez só. Jesus amado. Como assim? E em regiões super quentes, extremamente quentes. Nossa, gente, essa planta tá pesando uns 10 quilos. Eu tô pra cortar ela, tá? Ah, então, aí essa instrução, meu Deus, eu achei meio fora da casinha, porque, poxa vida, né? Ó, aqui. Raramente eu faço berçário por folha, tá? Eu não sou muito fã de fazer berçário por folha, porque exige um cuidado maior, né? A gente tem que ficar cuidando. Mas olha aqui o agavoide que eu levei lá pra Creuza. É aquele da folhinha roxa. Eu botei umas folhinhas aqui, minha gente, não é que o negócio brotou. E não levou 6 meses pra brotar igual a lipstick, não. Brotou rapidinho. E lindo, e parece que tá até meio variegatando ali, ó, já tá com manchinhas, que ele tem manchas, né? E aqui são os Adria Babalu, que eu descartei folha aqui, fui jogando. Olha, tem umas plantinhas mais rarinhas aqui, olha, que eu joguei aqui. Isso aqui é a parva lindisaiana. E também, aqui foi folha que não deu certo, tá, minha gente? Folha que eu perdi, apodreceu. Mas olha aqui o que eu quero mostrar pra vocês, ó. Quando sai essa bolota aqui, talvez vai sair muda aqui, tá? Demora uma vida isso daqui. Mas isso daqui é folha de Purpursorum. Eu tirei aquele monte de folha, né, na gravação do vídeo que eu mostrei pra vocês aqui no canal. E eu não descartei as folhas. Eu coloquei elas no pó de coco. Olha lá. Isso daqui provavelmente vai brotar, tá, minha gente? Provavelmente. Tem que enterrar de novo. E o pó de coco vai dar o suporte para essas plantas, né? Para esses bebezinhos. Mantendo a umidade. Ó, gente, acho que foi em... Que mês? Foi em mês de maio, não foi? Que eu comprei o Purpursorum. Ó, até hoje, ó. Vocês estão vendo como demora? Aí ontem eu li um comentário num vídeo meu lá do Dionisos, lá de um tempão atrás. A Amadinha disse que demora demais. Realmente, minha gente, demora demais. Demora mesmo. Olha essas raízes, meu Deus do céu. Isso aqui, opa, isso aqui é um agavoide, ó. É um agavoide, mas pelo visto só raízes mesmo. E que raízes lindas, né? E aqui é aquela Halber, aquela maravilhosa lá. Deu vários bebês por aqui, ó. Ó quanto bebê da Halber. A Halber é facinho de dar bebê por folha. E aqui também é outra plantinha que agora eu não sei qual é. Gente, aqui é outra Halber. Aqui acabou apodrecendo, né? Não tem problema. Enfim, só pra mostrar pra vocês mesmo que dá certo plantar a folhinha. Deu certo, né? Muito certo mesmo. Mas é uma coisa que determinadas espécies demora demais. Eu não tenho muita paciência para esperar, não. Eu gosto de cortar, porque aí é rapidinho, né? Você corta rapidinho, você já tem ali toda uma recompensa, né? Toda uma brotação. E aqui, minha gente, é meu berçário de folha. Eu jogo tudo aqui nesse pé de Oroponobis. Ó como tá, já preciso tirar, ó. Olha a Halber, o tamanho que tá aqui, já enraizou. Se estivesse batendo sol aqui, estariam enormes essas plantas. Aqui, gente, uma daquelas lá salmão que veio, olha, acho que foi a primeira compra que eu fiz em Olambra. E brotou, coisa mais linda. Aqui nós temos aquele... Ai, gente, como é que chama? Não, esqueci.
a identificação dele, mas ele é lindo. Ele é um agavoide também. Gente, olha aqui, lauí. Não acredito. Ou não? É lauí? Ou é lauí ou é cante. Mas eu acho que é lauí. Meu Deus! Olha, essa aqui é nova pra mim, não tinha visto não. Mas a folha tá um pouquinho pontiaguda. É, mas é uma das branquelas proinadas, minha gente. Aqui, ah, colorata! Colorata, minha gente, aqui ó. Colorata, não creio. Vou mostrar pra Creuza. Colorata por folha. Gente, aqui, gente, quanta folha brotada que eu não tinha percebido. Olha aqui. Meu Deus, camisole. Que maravilha. Nossa senhora, fiquei feliz, muito feliz agora. Aqui, ai, Mexican poldensis. Isso mesmo, Mexican poldensis. Meu Deus. Aqui, será que é o Dioniso ou o Purpussoro? Dionisos, né? Aqui, minha gente, Didi. Olha lá o bebezinho, ó. Ou é o... Ah, eu tô achando que é o Purpussoro, porque eu também joguei ele aqui. Então ele gostou mais da sombra pra brotar. Ai, gente, é gostoso, mas demora muito, muito, muito. Demora demais. Eu tinha jogado folha de lauí aqui, mas então não deu certo lauí, não. A outra branquela aqui, quem será, meu Deus? Bom, vamos deixar aqui, né? A hora que der certo eu tiro. Olha aqui que os bebezão, gente. Nossa, que maravilha. Preciso fazer uma catação aqui. Aqui, outro bebê grandão. Já tá até solto. Aqui. Aqui. Que é isso? Nossa, tá meio variegata. Tá parecendo um agavoide. Ali. Não tinha visto, minha gente. Bom, é o Purpussoro mesmo. E olha aqui. Olha lá, gente, tem brotinho. Não acredito que coisa dessa. Tem brotinho. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Tem broto. Perfeito, maravilhoso. Coisa mais linda. Aqui. Outra gordinha com a folha bem gordinha. Não sei qual é essa. Tá lindo, né? Vamos ver outra folhinha do Purpussoro? Gente, olha lá. Olha lá outra folhinha do Purpussoro. Brotou. Então aqueles ali vão brotar. O que tá faltando ali então? Mais umidade. Porque aqui eu rego todo santo dia. Todo santo dia eu jogo água nessa planta aqui. Porque essa planta aqui é o meu Ora Pronobis, né? E ele tem que manter toda essa produção aqui, ó. Preciso tirar mais. E já respondendo vocês se eu fiz a geleia, eu não fiz a geleia ainda. Eu fiz suco com aqueles lá que eu colhi. E agora eu preciso fazer a geleia. Aqui, gente, ó. Uma variegata. Nossa, que gracinha. E brotou. Bom, vamos voltar lá para nossos agavoides. Ó, já peço para você que é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilha, por favor. E minha gente, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá? Aqui, olha, eu procurei deixar os maiores, aí eu vim diminuindo o tamanho. Deixa pra mim se vocês gostaram assim, se tava melhor antes. Ah, quero mostrar pra vocês o agavoide Rainstar. Como que isso daqui tá lindo. Deixa só eu apoiar aqui na minha parva lindsayana. Opa! Gente, olha isso daqui, que gracinha. Vocês viram a abertura de caixa, vocês viram ele pequenininho, né? Agora vocês estão vendo ele já grande. E vocês estão vendo como ele dá uma haste longa. Foi uma surpresa pra mim essa haste dele aqui. Ah, me perguntaram ontem sobre maritacas. Gente, tá cheinho de maritaca aqui. Eu acho que é época delas fazer ninho. Aí elas estão... toda hora elas estão vindo aqui. Elas se cutucando ali a parte da casa, mas é laje. Dá dó, né? Coitadinha delas. Ó, gente, a florzinha do Rainstar, do agavoide Rainstar.
Preciso tirar as hastes, mas eu deixei só para mostrar para vocês mesmo e tô enrolando para gravar, enrolando e não mostrei. Quer dizer, não é enrolando, né? É muito trabalho, né? E aí quando eu lembro, eu esqueci de gravar. Aqui tá faltando planta porque tava aquela caneca ali, olha. A caneca aqui, né? A xícara. Eu tirei, mas eu preciso voltar pra cá, né? E aqui tá aqueles agavoides grandão. Ó, gente. Olha isso. Tá grande, né? Preciso tirar essas folhas. Tirar todas essas folhas secas. Ó. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar, por favor. É muito importante o seu feedback, tá? Gratidão mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até breve.